Bom dia, meu nome é Fernando, sou professor de matemática. Conheci esse cara aqui no concurso de professor do estado de São Paulo e eu vou fazer um react desse vídeo aqui, ó. Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay, você está no canal Sagrado Historiador, e eu peço que se inscreva nesse canal, assista até o final. Escreve no meu também. Na descrição desse vídeo você encontra meu telefone, caso queira conversar comigo ou fazer alguma doação. E hoje eu estarei falando sobre a importância de você ter um dicionário de outros idiomas e a importância de você conhecer o mínimo sobre outros idiomas. Então, acompanhe-me até o final desse vídeo e vamos lá. Ou em português. Quantos países falam português? Apenas 8. Desses 8, o mais importante é o Brasil. Mas cuidado, vocês dão uma olhada no canal dele disso, mas uma coisa que ele falou é importante, né? A gente é o maior país da América do Sul e, por incrível que pareça, a gente não sabe falar espanhol, sendo que os outros países todos falam espanhol. Isso é uma... A gente, apesar de ser um país continental, a gente é uma ilha de saber num continente inteiro, né? Quer dizer, por que fizeram isso com a gente, né? Alguma razão tem. A gente não saber falar espanhol no continente que todos os outros países falam espanhol, né? E saber falar a língua nativa é uma conexão que não tem precedentes, né? E a gente se acha o melhor e se acha o mais sabidão e não sabe se comunicar com os países vizinhos. Outro detalhe também, o muito importante que você falou, né? Para a gente entrar, conhecer as outras línguas, né? Como que elas são formadas, como são escritas, o alfabeto. Eu dei uma olhada no russo, francês, só o alemão que é muito difícil, eu não vou aprender nunca, mas seria interessante, né, se eu conseguisse, tivesse essa habilidade. E ele é historiador, né, ele fala que lê muita coisa de história. Eu, como matemático, eu tenho um sentido mais para os números, né, nas outras línguas, né? Inglês, espanhol, francês e alemão, esses 4 idiomas que eu estou mencionando, eles têm muito mais produção acadêmica e você tem muito mais conteúdo para poder pesquisar que em língua portuguesa. Então, pelo menos o inglês é necessário que você saiba. Mas dependendo da área de conhecimento que você for estudar, você vai ter que aprender ou francês ou alemão. Depende da área. Então, a minha dica é, primeira coisa que você vai fazer é adquirir um dicionário. Então, por exemplo, eu tenho um dicionário em francês, eu tenho um dicionário em alemão, eu tenho um dicionário em inglês. E por que eu tenho esses dicionários mesmo não sendo um estudioso dessas línguas? Porque eu faço leituras em francês, em espanhol, em inglês. Então eu preciso ter um dicionário perto de mim. Assim como eu tenho um dicionário de língua portuguesa em cima da minha mesa. Mesmo que eu não seja o melhor falante da língua, não seja um grande literato, mas eu ainda tenho um dicionário de língua portuguesa e eu, quando eu vou fazer uma leitura em inglês ou em francês, eu tenho um dicionário da respectiva língua sempre próximo do meu braço. Por exemplo, os meus dicionários eles ficam aqui, ó. Tá vendo aqui? Dicionário de alemão, francês, esse mais próximo aqui, deixa eu ver aqui. Ele vai falando sobre as línguas, né? Sobre interessante que tendo essa ideia também que eu tive há um tempo atrás, eu comecei depois enjoei do inglês, né? Fui para o russo porque tinha uma professora de russo que falava o inglês perfeito, eu gostava de ouvir ela falando inglês e aprendi russo. E tem os números, né? E aí, a primeira coisa que quando eu vou aprender um idioma novo, eu procuro saber os números, né? E o russo é totalmente diferente, né? Por exemplo, o 4 em russo é chitere. Então, o 5 é piat. Não tem nada a ver, né, com o nosso... Isso é muito interessante. Aí, só que em 40, em vez de ser
O 40, em vez de ser um derivado do titere, é soroc. Aí eu falo, mas por que é soroc? Então, essas dúvidas que deixam a gente intrigado, né? Por que soroc e não é titere mais alguma coisa? Aí eu fui só saber com inteligência artificial. Eu perguntei para a inteligência artificial por que o 40 era soroc. E a inteligência artificial respondeu direitinho, coisa que muita gente que sabe alguma coisa de russo não sabia. Por exemplo, em francês, quando você vai falar o número 70, você não fala 70 em francês, você fala 60 e 10. A gente sempre, quando criança, contava, né, 20, 10, 20, então, e todo mundo ria. O francês fala 70 e 10. Ele fala 60 e 10, quer dizer, no caso, né? É 60. E para falar 80 é quadriverge, é 420. Então 421, né? 422, 423, porque é 4 vezes 20 vezes 1. 4 vezes 20 mais 2, 4 vezes 20 mais 3. E para piorar o 90 é 4 e 20, 11. 4, 23. Então, em francês não existe 70, não existe 80 e não existe 90. Por exemplo, 90 é neuf. Não existe um neuf e mais um prefixo que é 90. É quadre, 20, 11, que seria o 91. Engraçado que eu fui ver isso só com 40 e tantos anos. Eu não vi ninguém que fala francês. Você sabia que não tem 70? Não? Quem fazia isso antigamente eram nossos avós, né? Que tinham essas curiosidades do mundo, né? Nossa, você sabia que isso é assim? Você sabia que isso é assado? Só que a gente perdeu os contatos, né? Com os avós. Eu acho que a molecada nem fica só no celular e não tem esse contato com a curiosidade, né? Então, e outra, sabiam por que em russo o 40 não é derivado do 4, que o 4 é Chitere e o 40 é Soroc? Aí me explica, aí a inteligência artificial, o chat GPT, me explicou lá que no comércio eles vendiam pele e a pele tinha mais ou menos 40 unidades de área e isso acabou virando a referência do 40, quer dizer, é uma coisa interessante, né? E aí você vê no francês, que é tão próximo da gente, não ter o 70, você fez 60 e 10, 60 e 11, 60 e 12, quer dizer, chega a ser, parece coisa de criança, né? E realmente, uma curiosidade muito grande que muita gente, eu não sabia há 5 anos atrás. E a minha área é matemática, então eu acho que a pessoa tem que correr atrás dessas informações, né? Pena que aprender uma língua é muito difícil, né? Aprender a fluência da língua. E a gente está como que fala? Uma vibe de querer saber tudo de uma vez e aí as informações não entram na nossa cabeça. Mas é interessante, né? Fica aí uma dica, né? Para quem quiser seguir a matemática, que aprenda as contas, né? Aprenda os números, aprenda como que chama as multiplicação, divisão, aprenda os teoremas em outras línguas, porque, então, uma coisa que, onde a matemática é muito difundida até em revista, é indiano, né? Mas só que indiano para aprender indiano, aquele alfabeto deles é uma loucura. Mas a sorte nossa é que eles foram colonizados pelos ingleses, então as revistas indianas de matemática é tudo em inglês. E detalhe, eles têm uma revista que é Mathematics Today, que é fantástica, né? Todo mês sai deve ser banca de lá, não sei onde que vende revista na Índia, mas talvez seja uma banca indiana, e todo mês sai a Mathematics Today, Biologia Today, Química Today, tudo. E tem matemática, física, química e biologia. E sai artigos, sai questões. Então, quem tiver facilidade em buscar essas coisas na internet,
Fica aqui a dica também, que é fantástico a revista, muito bem feita. Inclusive, eles têm ranking, aí os mais ranqueados do país saem na revista. É outra coisa, né? A Índia consegue fazer de sua população imensa e da sua pobreza e tal, uma mágica que é fantástico. O negócio funciona lá, não tem sabotagem nem de político e não tem sabotagem nem de quem está bem empregado para não deixar os outros. É assim, uma pessoa, um cidadão indiano, ele pode ser o melhor professor do país na casa dele. E eles são muito estudiosos, né? Matemática para eles é uma missão, né? Tanto é que se você pegar, eles têm uma agência espacial indiana, eles constroem o foguete sozinho, nessa área ninguém ajuda ninguém, e eles constroem satélite, tanto é que eles lançaram um satélite brasileiro lá, né? E se você assistir um lançamento de foguete indiano, ali você vai ver o que é, como que fala, ah, não é nem lacração nem nada. Ali tem gente de todas as castas, de todos os lugares. Tem homem, tem mulher, tem antigo, tem novo, tem. Ali é a verdadeira liberdade do saber envolvido numa coisa que é altamente secreta as informações, né? Então, quem está ali sabe muito e ali todo mundo trabalha. É assim, eu não me canso de assistir lançamento deles lá, que o Sakane tem um site que filma os lançamentos ao vivo, aí quando filma a NASA da Índia lá, você vê aquela mulher com aquelas roupas tudo coloridas, você vê mulher velha, mulher nova, você vê homem novo, homem gordo, homem magro. Aí sim, isso não é lacração, isso é sabedoria. Se eles estão lá porque sabem, eu duvido que tenha alguém lá que não sabe nada, mas se eles estão lá é que eles sabem muito, e se eles estão lá, eles sabem pela própria sabedoria deles, né, assim, que é a conquista, né? Então é fantástico isso. E só que infelizmente a língua deles é muito difícil. Eu tentei ver, mas não tem jeito. Agora, francês, inglês, até o russo é bonito. Nossa, eu adorei aprender russo. Pena que eu não sei falar fluente, mas sei ler em cirílico, que é um pouco diferente do português. E quem estiver pensando em aprender uma linguagem, dá uma olhada no russo para você ver como que vocês vão gostar, né? Chega a ficar obcecado em aprender, porque é muito interessante. Bom, deixa eu fechar, porque eu tenho que trabalhar aqui. Acordei 5 para fazer um vídeo e esse aqui é o segundo. Alô, ó, inscreva no canal desse cara, qualquer dia eu quero fazer uma live com ele pra gente trocar umas ideias aí do concurso, viu, Sagatti? Qualquer dia a gente combina aí. Deixa eu ir que tá na hora de trabalhar.